Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar agora com nossos princípios da nossa química verde. Nosso segundo princípio é a nossa economia de átomos. Galera, a economia de átomos ela deve ser entendida e compreendida, né, como um método que nós procuramos em laboratório ou indústrias químicas, né, novas metodologias, né, de rotas de síntese que possam maximizar, né, a incorporação de todos os materiais de partida no único produto final, né? Ou seja, um procedimento a qual tem um rendimento melhor, né, e que você tenha menos subprodutos no final, né? E se você estiver utilizando dois ou mais reagentes, que você consiga colocar todos esses reagentes no produto final, beleza? Então, vamos lá. Um exemplo disso aqui é a nossa síntese do ácido adípico, né? A qual nós temos aqui um método sintético, né, que é esse aqui de cima, a qual nós utilizamos determinado método sintético, né? Não precisa se preocupar com isso, obviamente, tá? Só estou mostrando aqui para vocês como é feito. E nesse procedimento experimental, nessa rota de síntese, nós temos alguns subprodutos, né, que talvez não sejam tão utilizados, e nós temos o nosso ácido adípico, que aí você tem um rendimento já marcado aqui de 65%. Utilizando outras rotas sintéticas, né, utilizando outros métodos sintéticos, também não precisa se preocupar com isso, tá? Só para mostrar. Você obtém um ácido atípico de 93% e você tem um subproduto que é água, que é inofensivo, né? Então, essa rota sintética aqui, que eu vou colocar como rota sintética de número 2, é muito mais interessante do ponto de vista da química verde, né, do que esse procedimento experimental, né, ou essa rota sintética de número 1. Então, o planejamento da rota sintética deve ser otimizado para que você tenha aí poucos subprodutos, caso você utilize dois ou mais reagentes, que você consiga colocar todos esses reagentes num único produto. Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso próximo é a síntese de produtos que são menos perigosos, né? Então, olha só. Isso aqui é uma reação de cloração do nosso benzeno, né? Nós temos aqui um organoclorado, né? Nosso clorobenzeno, né? Nós utilizamos isso aqui muito em síntese orgânica, mas perceba que um dos subprodutos, né, é nosso ácido clorídrico, que normalmente vai para rejeitos, né? A gente não utiliza muito esse ácido clorídrico aqui não, né? Dá para recuperar ele, isso é um procedimento interessante a ser feito em laboratório, caso a gente consiga recuperar esse cara aqui, a gente pode utilizar ele para outros fins, né? Mas normalmente ele vai para descarte, né? Então a gente incinera ele, aí você tem um outro problema ambiental que você libera gases clorados, isso tudo é muito problemático, né? Porém, isso aqui é um dos princípios que a gente sempre busca em laboratório evitar fazer, né? Que é a produção de produtos que são muito perigosos, né? Então, essa síntese de produtos que são menos perigosos, ele é muito interessante do ponto de vista não só de síntese em laboratório, mas também do ponto de vista de química industrial, tudo bem, galera? Tendo visto que você vai produzir agora rejeitos em muito maior quantidade. Em laboratório, a gente produz isso aqui em pouca quantidade, né? A gente consegue dar conta do nosso rejeito. Agora, pensa isso do ponto de vista industrial, que você produz litros e litros e litros disso. Se você não tiver um planejamento para recuperar esse ácido clorídrico, né, isso vai ter um impacto ambiental muito absurdo, tendo em vista que o ácido clorídrico é extremamente tóxico, muito perigoso e extremamente nocivo ao meio ambiente, né? Então, a todo momento, a gente tem que buscar otimizar essa síntese, tem que tentar fazer essa síntese de outra maneira para que a gente consiga eliminar esses caras aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo ponto é o desenho de produtos que são mais seguros, né? Isso é muito interessante, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né? Que é o teste, né, ou a produção de moléculas contra, né, o coronavírus, por exemplo, né? Então, quando eu falar aí de desenho de produtos que são mais seguros, né, ou menos perigosos, né, são produtos químicos que eles devem ser pensados, devem ser projetados de tal maneira que eles realizem a função que você precisa, né, no caso aí de combate a alguma doença, alguma enfermidade, mas ao mesmo tempo não seja tóxico. E aí que está o ponto, como é que a gente pode saber que ele não é tóxico? Né? A gente muito não vai saber que não é tóxico passando pelas essas fases de teste, né? Que a gente vê muito na televisão, o medicamento está em fase 1 de teste, vacina, etc. Né? Então a gente testa muito essa parte de toxicidade em um grupo certo de pessoas, na população-alvo, em um grupo muito grande de pessoas, né? A gente consegue testar essa toxicidade
e ver também se esse medicamento, se esse fármaco está atingindo o objetivo, que é o combate a uma determinada enfermidade. Então, o projeto ou o pensamento racional, né, o desenvolvimento racional, aliás, de fármacos ou de qualquer outra molécula, deve ser feita para que você atinja o objetivo daquela molécula, para que ela tenha um determinado efeito, mas que ao mesmo tempo ela não seja tóxica, né? E um excelente exemplo disso é justamente essas fases de teste que nós temos na produção de novos medicamentos, por exemplo. Tudo bem? Um outro ponto, né, é o uso, né, de solventes ou auxiliares que são mais seguros. Galera, em laboratório, a gente utiliza muitas sínteses, né, em determinados solventes que são muito específicos. Tem determinadas sínteses no laboratório que elas só acontecem em determinados solventes específicos. E aí que está o problema. O grande problema disso é que, na hora que você utiliza benzeno, né, nosso clorofórmio, né, que é o CH3Cl, eles são solventes que são muito legais de utilizar em laboratório, só que eles são extremamente tóxicos, né? Não somente nocivos ao ambiente, mas também são muito tóxicos à nossa saúde, né? Então, são muito nocivos à nossa saúde. Então, a gente sempre tenta otimizar esses determinados parâmetros sintéticos, né? Para que a gente deixe de utilizar esses caras aqui e a gente utilize solventes, por exemplo, como a água. Né? A água não tem problema, né? Então, a gente sempre tenta trocar esses solventes na medida do possível, mas ainda assim tem reações químicas que não ocorrem em solventes que são tranquilos, tá? Solventes vão ocorrer em solventes que são um pouco mais tóxicos mesmo, e a gente tem que elaborar planos para a gente tratar esses solventes. E aí a gente pode partir para outros tipos de plano, como reciclagem desses solventes, a gente pode reutilizar eles de novo. Então, a gente pode lançar a mão de determinados parâmetros para que a gente consiga reutilizar ou não lançar no ambiente esses solventes que são tóxicos. Por exemplo, o benzeno, né? Ele é extremamente teratogênico, né? Ele é cancerígeno, ele causa leucemia. Né? O nosso clorofórmio ele causa danos ao sistema nervoso central. Né? Nosso acetonitrilo, né? Que é o nosso CH3CN, ele causa infertilidade, por exemplo. Né? Nosso metanol é extremamente tóxico ao nosso fígado, né, ao nosso sistema nervoso central, causa cegueira, etc. Então, só para vocês terem uma noção geral de como isso é perigoso. Né? Então, você utilizar esses solventes no laboratório, você só usa realmente quando realmente necessário. Né? Para você não descartar isso no ambiente, porque isso vai acabar afetando algum ciclo biológico e assim por diante. Né? E, por último, na aula de hoje, nós temos a busca pela eficiência energética. Né? E quando a gente falar de busca de eficiência energética, a gente tentar cada vez mais aumentar o rendimento de uma determinada reação, né? Ou de uma determinada síntese, para que a gente consiga obter o mesmo produto, uma maior quantidade de produto, com menos energia. Né? Então, a gente pode fazer isso com reações feitas à temperatura ambiente, né, feitas a pressões ambiente. Isso significa que a gente não precisa utilizar máquinas que vão consumir energia para gerar outras temperaturas, máquinas que precisam aumentar a pressão. Né? Então, isso tudo a gente consegue fazer com que a gente aumente a eficiência energética. Né? A gente tem um menor impacto ambiental por utilizar menos energia. Tudo bem? Então, esses processos químicos eles devem ser conduzidos sempre que possível a temperatura e pressão ambiente. Tudo bem? Tem determinadas reações químicas que não tem jeito, né, que são feitas a temperaturas controladas e a pressões também controladas, principalmente reações químicas envolvendo gases, né, que precisam de pressões também muito específicas. Tudo bem? Mas é isso, galera. Isso só para dar uma introdução do que é a nossa química verde. É um processo muito interessante, mas sempre buscando a otimização, né, e sempre com menor impacto ambiental e o menor impacto à saúde humana. Tudo bem? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.